Glória a Deus. Aplauda o Senhor uma vez mais. Boa noite para vocês. Tudo bem, gente? Antes de começar com a palavra, eu quero fazer algo inusitado aqui. Faz parte da minha mensagem hoje. Vou tirar um selfie. Sou muito de tirar selfie, mas eu vou tirar um selfie aqui com vocês. Amém? Vocês podem participar do meu selfie? Amém? Vou tirar um selfie. Bom, eu sou meio estranho para tirar o selfie, porque eu nunca consigo me localizar, sabe como é que é? Mas eu vou tentar daqui. Tem alguém que pode levantar a mão e dar uma glória a Deus aí, amém? Aí, ó. Não está saindo, o pessoal está reclamando que não está saindo o selfie daqui. Aí, deu? Mas aqui eu pego do lado de cá e corto do lado de lá, como é que eu faço? Aí, vai ser aqui mesmo, ó, amém? Não pressou. Você sabia que 17 milhões de pessoas postam selfie por semana? Sabia disso? Fiquei surpreso quando eu vi essa pesquisa. 17 milhões e 1. Porque eu estou tirando o meu aqui agora. Lá vai, hein? 1, 2 e... Aí, agora acho que deu, hein? Deu certo. Saiu uns com as mãos levantadas ali. 17 milhões de selfies por semana. Essa conta não estava incluso eu. Agora são 17 milhões e 1 de selfies por semana. Pessoas postam selfies. Eu descobri também numa pesquisa entre 2011 e 2017 que 259 pessoas morreram tentando fazer um selfie. Perderam a sua vida tentando fazer um selfie. E a maioria deles, homens. As mulheres gostam, né? Olha só. Sabe por quê? Porque os homens se arriscam mais. Querem fazer selfies em lugares inusitados. Em cima de prédio, em cima de montanhas. 259, a maioria desses homens. Amém? Então, olha só. Por que eu estou falando desse negócio de selfie? Porque diz os estudos, as pessoas que... Olha só, é você que coloca aí, não sou eu que estou dizendo, né? Estudos indicam que as pessoas que postam mais selfies, elas tendem a ser mais egocêntricas, não sei se é verdade, mas tendem a ser mais egocêntricas e narcisistas. Não sei se é verdade, mas diz o estudo que as pessoas tendem, porque gostam de se ver, gostam de aparecer. Não podemos generalizar que tem gente que faz selfie e não tem nada disso, amém? Mas é apenas uma pesquisa. Nós estamos falando em uma série de mensagens de definição de igreja. E hoje nós vamos terminar essa série de mensagens sobre definição de igreja. Nós falamos na primeira semana de amar como Jesus. Quantos se lembram disso? Nós falamos na segunda semana de viver como Jesus. Amém? Terceira semana nós falamos de ser generosos como Jesus. Depois nós falamos de servir como Jesus. Semana passada nós falamos de orar como Jesus. Esse é o DNA da igreja de Jesus. Esse é o DNA. O DNA da igreja, não o DNA da Hope, mas o DNA da igreja de Jesus. Ela precisa amar como Jesus, viver como Jesus, ser generosa como Jesus, servir como Jesus e orar como Jesus. E hoje nós vamos aprender que Jesus, ele precisa ser o centro da sua igreja. Jesus, ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro da sua vida e é o centro de sua igreja. Não se trata de mim e de você, se trata dele. A palavra diz que tudo dele e por ele e para ele são todas as coisas, porque tem muitas pessoas que pensam que o mundo gira em torno delas, que tudo é para elas, delas para elas e por elas, mas não. A Bíblia nos ensina que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? E eu vou falar de uma pessoa que, se tivesse selfie na época dele, ele certamente não faria um selfie, que é de João Batista. Abre a sua Bíblia comigo no texto que você tem na sua folha aí, de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 26.
João, capítulo 3, verso 26. Se houvesse selfie na época de João, ele certamente é uma pessoa que não faria selfie. Quantos acharam, diz amém? Quem não achou, fala misericórdia. Olha, o pessoal está afiado, glória a Deus. Diz o texto: eles se dirigiram a João, os discípulos de João, se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, ele se referia a Jesus, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Os discípulos de João chegaram para ele e começaram a reclamar com ele que Jesus, o ministério de Jesus estava bombando. Ele também estava batizando, e as pessoas estavam saindo dali e indo até Jesus, para serem batizados lá pelos os apóstolos de Jesus, pela turma de Jesus. E, como não é diferente, hoje ainda continua sendo mesmo assim, mais ou menos assim, porque tem ministério que tem ciúme de outros ministérios. Tem alguém que já viu, sabe o que eu estou falando aí? Tem alguém que sabe o que eu estou falando? E chegaram para João dizendo, o ministério lá está bombando, as pessoas estão saindo daqui, estão indo para lá. E diferente de muitos líderes, diferente de muitas pessoas, a resposta, para nossa surpresa, de João é impressionante, é impactante. Eu amo o que ele diz aqui no versículo 30. Agora pula para o verso 30. Olha a resposta dele. Olha a resposta de João para os seus discípulos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça. Não se preocupe, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ah, se a igreja entendesse isso. Ah, se a igreja de Jesus entendesse que não se trata dela, se trata dele. Ah, se nós como igreja entendêssemos que as pessoas precisam entrar por aquelas portas e ter um encontro não com a religião, ter um encontro não com o pastor ou com os líderes, ter um encontro com ele. Nós fazemos tudo isso, tudo que nós fazemos, louvor, palavra, todo esse movimento, é para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. E o único que precisa aparecer nesse lugar é Ele. A única estrela dessa igreja é Ele. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Não se trata de mim, de você, se trata dele. É Ele, tudo dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque muitas vezes a gente acha que o mundo gira em torno da nossa vida, a gente esquece que existem mais pessoas. É como uma pessoa com selfie. Ele quer aparecer, ele quer ser a estrela, ele quer ser o foco das atenções. Não estou falando contra o selfie não, viu gente? Não pode colocar o seu selfie, eu também boto de vez em quando, eu gosto de registrar. Mas é só uma forma de expressar para vocês como, muitas vezes nós como igreja, agindo como igreja, nós somos egocêntricos. Quantas vezes como igreja nós somos orgulhosos, e esse não pode ser o DNA da igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus precisa ter Ele como centro. Ele é o centro da sua igreja e Ele é o centro da sua vida. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Eu volto a repetir, Ele é o centro da igreja dele, e Ele é o centro da minha e da sua vida. Querido, se nós tomarmos essa frase de João e aplicar ela na nossa vida, se a gente entender isso de fato e aplicar isso à nossa vida e começar a dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se a gente começar a aplicar isso em todos os momentos da nossa vida, a nossa vida vai começar a ser diferente. É dizer, eu quero mais dele e menos de mim. A partir do momento que nós temos mais de Deus em nossas vidas, as coisas começam a funcionar diferente. O problema na nossa vida, escuta só, você acha que você tem um problema. O problema seu é porque tem muito de você e menos dele. A gente precisa diminuir para que ele cresça. Nós queremos mais de Deus em nossas vidas e menos de nós mesmos, porque nós somos falhos, somos errados, fazemos as coisas erradas, tomamos decisões erradas. É por isso que ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O importante é ter muito de Deus em minha vida e menos de mim mesmo, porque eu sou falho. Esse
É esse pensamento, é isso que nós precisamos colocar no nosso coração como igreja de Jesus. As pessoas precisam entrar na igreja e começar a ver menos de nós mesmos e ver mais de Deus em nós. Ver mais Jesus na igreja, porque muitas vezes Jesus não está na igreja, ou pelo menos parece que ele não está na igreja. É tanta coisa que a gente vê. É tanta coisa que a gente vê, a última coisa que a gente consegue visualizar é Jesus. Jesus muitas vezes não é o centro da sua igreja. Existem outras prioridades, outras coisas, tomando o lugar de Jesus. Ele deixa de ser o foco, ele deixa de ser o foco principal, ele deixa de ser o centro, mas não a igreja verdadeira. O centro da igreja precisa ser Ele, que Ele cresça e que eu diminua. Se nós entendermos isso e aplicar isso na nossa vida vai ser diferente. Eu te garanto que a sua vida vai ser diferente. Fala com alguém do seu lado aí. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Fala para o outro lado. Jesus precisa ser o centro da sua vida, querido. Mais dele, menos de nós mesmos. Ele é o centro da igreja e é o centro da sua vida. Coloque no seu ponto número 1. Olha só, quando você colocar Jesus como centro, então nele você vai vencer os gigantes da sua vida. Quando tiver menos de você e mais de Deus, isso vai te habilitar a vencer os gigantes que se levantam contra você. Eu separei um texto aqui, todos provavelmente conhecem, 1 Samuel 17:45, que fala da história de Davi. Quando eu falo de gigante, eu tenho que falar de Davi. E Davi, ele conseguiu colocar Deus como centro, ele conseguiu diminuir para que Deus crescesse nele. Porque enquanto você quiser ser grande, enquanto você quiser ser a estrela, não há lugar para Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Só existe um lugar para um grande na sua vida, ou para Deus ou para você. Você escolhe quem vai ser grande na sua vida, você mesmo ou Deus. Mas Davi, ele entendeu quem deveria ser grande na vida dele. Olha só, todos sabem da história, quantos sabem da história de Golias e Davi? Davi teve que chegou para enfrentar Golias. E o Golias, 2,83 m aproximadamente de altura, quando viu esse pequeno jovem, esse moço, olhou para a sua capacidade natural e desprezou Davi, a Bíblia diz. Ele olhou para ele e viu ele muito pequeno. Quem é você para me enfrentar? Porque os gigantes que se levantam em nossas vidas, muitas vezes parece que querem nos sufocar, parece que querem nos fazer pequeno, olha para nós e muitas vezes nos despreza. Os nossos problemas às vezes parecem intransponíveis, parecem grandes demais. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está dentro de um problema que ele está maior do que Golias, ele está gigantesco, e você não sabe como vai derrubar esse gigante na sua vida. Talvez você está passando por um momento difícil, e pensa que o seu problema é maior do que esse Golias que eu estou falando da Bíblia, de 2,33 m. Eu não sei, talvez seja um problema financeiro, um problema de saúde, não sei. Talvez o gigante se levantou na sua vida. Tudo que você precisa para vencer esse gigante é ter mais de Deus e menos de você mesmo, é ter Ele como centro, mais dele e menos de você. Foi assim com Davi. Quando o gigante olha para Davi e despreza Davi, olha a resposta que Davi dá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele sai de cena e coloca o Deus no centro. Se agora você consegue entender, porque Davi, na sua capacidade natural, ele não tinha condições de derrubar esse gigante. Na sua força natural, ele era incapaz de vencer esse gigante. Mas ele sai de cena, ele diminui para que Deus cresça. Ele dá lugar para que Deus cresça. É por isso que muitas vezes a gente não consegue derrubar os gigantes, porque a gente quer derrubar o gigante na nossa própria força. Deixa eu dizer algo para você: o gigante não vai cair na sua força, porque ele é maior do que você. O gigante, ele só vai ser derrotado quando Deus estiver no centro, quando Ele estiver acima de todas as coisas, quando Ele for maior, porque Deus é maior do que qualquer gigante que possa se levantar na sua vida. Tem alguém que crê nisso?
Mais dele, menos de nós. Davi, em outras palavras, diz, você vem comigo todo equipado, eu não tenho nada. Mas você esqueceu que quem está comigo é maior do que você. Eu vou contra você em nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e Ele vai entregar você nas minhas mãos. E a gente sabe da história. Davi derruba o gigante e corta a cabeça do gigante e vence. E dá a vitória para o povo de Deus. Eu não sei quantos gigantes têm se levantado na sua vida, mas a partir do momento que você colocar Deus como centro, a partir do momento que você sair de cena e deixar Deus agir, a sua vitória é garantida. Glória a Deus por esse amém aqui. Eu vou dizer para o lado de cá que o pessoal ali não está crendo muito não. A partir do momento que você colocar Deus como centro da sua vida, não interessa o tamanho do seu gigante. Não interessa se o seu gigante tem 2,80 m, ou 3 ou 5 metros de altura. O importante é que você saia de cena, para que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o mesmo Deus que entregou o gigante na mão de Davi, Ele haja na sua vida. Não sei o tamanho do seu gigante, mas o seu Deus é maior do que o gigante. Então, em Deus, nós venceremos os gigantes. Quando Jesus estiver no centro, você vai vencer os gigantes que se levantarem. Amém? No seu ponto número 2, coloque aí, nele vencemos as guerras. Quando Jesus está no centro, nós vencemos todas as batalhas. E deixa eu dizer para você, nós vivemos em um campo de batalha. Essa semana, esses dias, nós estamos estudando nas células, Efésios capítulo 6, que fala das batalhas espirituais. Nós vivemos em constante guerra espiritual. A Bíblia diz, a nossa luta, em Efésios 6:10, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades que agem em regiões celestiais, com os dominadores desse mundo de trevas. Nós vivemos, creia você ou não, nós vivemos em uma constante batalha. E essa batalha, quem vai dar para você a vitória é Ele. É por isso que nós precisamos diminuir, para que Ele cresça. É por isso que nós precisamos de sair de cena, para que Ele cresça. Eu separei aqui o texto em Juízes, capítulo 6, verso 15. Juízes, capítulo 6, verso 15, que fala de Gideão. Esse homem de Deus que precisou enfrentar uma batalha. E Deus, Ele escolhe Gideão para vencer essa guerra. Contra os midianitas, um exército de mais ou menos 135 mil. E Gideão, quando é chamado por Deus, meio que ele fala, Olha a resposta quando ele é chamado por Deus. Juízes 6, capítulo 6, verso 15, ele disse Gideão como resposta, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele entendeu que ele não tinha capacidade, condições nenhuma, para enfrentar os midianitas. Existia uma guerra para vencer. Deus escolhe Gideão. E ele entende que ele não tem a capacidade. E aí Deus responde para ele, olha só, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, diz o Senhor, tu ferirás aos midianitas, como se fosse um só homem. Deus aqui está dizendo para Gideão, não se preocupe Gideão, não é pela tua força, é pelo meu poder. Eu te envio para essa guerra, mas você não vai sozinho, eu vou à tua frente. Eu te entregarei os inimigos em tuas mãos. Você é vencedor nessa guerra, porque eu estou à tua frente. Eu te darei a vitória. Eu não sei se você está com medo de enfrentar as batalhas que você precisa enfrentar, mas Deus como centro na sua vida, Ele te dá a vitória, porque Ele está à tua frente. Deus está à nossa frente nessa batalha. Interessante é que Gideão, ele junta uns homens, cerca de 32 mil homens ele conseguiu juntar nesse exército. Só que Deus falou, não, essa galera toda aí não, você não vai nessa guerra com essa galera toda não, porque você precisa entender o que eu faço. Você precisa entender que eu sou Deus. Vamos peneirar essa turma aí. Ele conseguiu peneirar na primeira peneira 10 mil, ficou 22 mil homens. Deus falou assim, não, está muito ainda.
Não, você não vai para essa batalha com 22 mil homens. Então, os medianitas com 135. Agora ele tem 22 mil. Fala, não, está muito. Porque não é pela sua força, não. A vitória quem te dá é Deus. Você não se preocupa, porque a vitória sua vem do Senhor. Não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, é pelo poder de Deus. Vamos, Gideão, leva essa turma para beber água no rio. Chega lá, aqueles que lamber a água como cachorro, esse você tira fora, você corta fora. Os outros que pegar e trouxer a água até a boca, esses são os selecionados. Fez Gideão assim. Resumindo a história, outra peneira. Sabe quantos sobraram? 300. 300 para enfrentar um exército de 135 mil. Porque não é pelo poder do seu braço, é pelo poder de Deus. E foi assim que Gideão viu a vitória do Senhor. Deus colocou o povo para lutar um contra o outro. Gideão e o seu exército não precisou quase de fazer nada. Porque Deus deu a vitória. Você está preocupado? Talvez você está preocupado. Talvez você está como Gideão. Eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a menor. Eu vou vencer? É você que vai vencer. Cristo te fez mais que vencedor. A vitória não vem do teu braço, a vitória vem do Senhor. Por isso que Ele precisa ser o centro da sua vida. Por isso que Ele precisa ser o centro da sua vida. É por isso que você precisa sair de cena, para que Deus faça. O problema é que muitas vezes a gente quer agir, a gente quer resolver as coisas no nosso braço, a gente quer resolver a coisa do nosso jeito. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite. Escute isso, igreja. Você precisa sair de cena para que Deus faça. Talvez ainda o problema seu não foi resolvido, talvez essa guerra ainda não foi vencida, porque você quer tomar o lugar de Deus. Talvez você quer lutar por Deus, mas não, é o contrário, é Deus que luta por você, é Deus que dá a vitória, é Deus que luta, é Deus que vai à sua frente. Enquanto você estiver em cena, não tem como Deus agir. Cutuca alguém e fala, entrega o controle para Deus, entrega logo. A gente fica endurecendo o coração, não adianta, na força do seu braço não tem jeito. Entrega para Deus, entrega o controle para Ele, a sua vitória vem do Senhor. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Seu ponto número 3, quando Jesus se torna o centro, quando você sai de cena, quando você diminui e Ele cresce, então nele nós obtemos sucesso. Coloque no seu ponto número 3, é nele que você obtém o seu sucesso. Êxodo capítulo 3, verso 10, olha só o que diz: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem? Eu? Ele disse, eu também não sou capaz. Eu? Quem sou eu? Respondeu Moisés: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Moisés, ele tem um encontro com Deus ali diante da sarça ardente. Quantos lembram dessa história? Ele encontra com Deus e Deus chama ele e fala: eu vou te enviar ao Egito para livrar o meu povo, para tirar o meu povo do Egito e trazer aqui para esse lugar, para o Monte Sinai, para que vocês me adorem. Eu vou levar o meu povo para a terra prometida, é você que vai fazer, eu vou usar você para fazer isso. E ele diz: eu? Se é muitos de nós no lugar de Moisés, ele já ia estufar o peito. É eu mesmo, opa, estou podendo, sou poderoso. Porque muitas vezes a gente quer ser estrela, a gente quer se exaltar, a gente quer estar no lugar de Deus, a gente quer crescer e que Deus diminua. É o contrário, a gente faz. Não é assim que funciona, é que Ele cresça e que eu diminua. E quando nós entendemos que não somos capazes, aí Deus age. É aí que Deus age. Senhor, pela minha força não tem condições. Ah, é, filho? Agora vem cá, deixa que eu faço. É assim que eu quero. Porque enquanto você não conseguir dar glória para Ele, Ele não vai fazer. Às vezes, escuta isso, você pode reparar na sua vida, muitas vezes Deus espera você chegar no fundo do poço. Não é porque Ele quer ver você destruído, não. É que Ele quer quebrar o seu orgulho. Ele quer te fazer entender que é dele que vem o poder. Muitas vezes Ele deixa você chegar no final do túnel, onde não tem mais recursos humanos, e aí Deus entra para fazer o milagre, para operar o milagre e receber a glória.
Amém ou não? Muitas vezes você vai chegar no fundo do poço por causa do seu orgulho, porque você não quer sair de cena e entregar o lugar para Deus, entregar o controle para Deus. E aí você vai no fundo do poço. Aí quando você diz, agora não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, aí Deus entra. Eu não sou capaz, eu não tenho condições, na minha força eu já fiz tudo que tinha. É igual aquela mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos de fluxo de sangue, depois de haver gastado tudo que tinha com os médicos, aí ela recorre a Jesus. Imediatamente quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus fala, saiu virtude de mim. Ela foi curada no mesmo momento. Mas por que esperou 12 anos? É quando ela já não tinha mais o que fazer, é quando não tinha mais recursos. Às vezes Deus espera acabar os seus recursos, os recursos humanos, para Ele fazer com o sobrenatural, com o poder dEle. Enquanto tiver jeito, você não dá glória para Ele se fazer. Enquanto você conseguir resolver o problema na sua forma, você não glorifica a Deus. Mas quando acabam os recursos humanos, e aí Ele vai ser glorificado na sua vida. Deus vai te dar a vitória. E Moisés, ele diz, eu? Quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente, diz o Senhor, certamente eu serei contigo. Sai de cena, Moisés, eu serei contigo. Nós não vamos sozinhos, nosso sucesso, ele vem do Senhor. É Ele que te dá a vitória, é Ele que te faz derrubar os gigantes, é Ele que te dá uma vida de sucesso. É nele que está tudo que nós precisamos. Jesus precisa ser o centro da tua vida, igreja. Jesus precisa ser o centro da sua igreja. Jesus precisa ser o centro da minha e da sua vida. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Fique de pé no seu lugar, nós estamos chegando ao fim. Que Ele seja o centro, que Ele cresça. Como diz João Batista, é necessário. João, povo ciumento, né? Tem outro ministério que está bombando ali, está ficando mais famoso. Deixa, é necessário que ele cresça e eu diminua. Os discípulos de Jesus falaram com Jesus também, tem um homem aí expulsando demônio e usando o nome do Senhor. Jesus disse, deixa, porque vocês querem controlar tudo, porque a tendência é que as pessoas querem controlar o poder de Deus, quer canalizar o poder de Deus. O poder de Deus não se canaliza não, viu? Não se canaliza o poder de Deus. Deixa. Quem não é contra nós, é por nós. Com o apóstolo Paulo foi assim também. Estavam usando o nome de Jesus. Apóstolo Paulo, não importa. Muitas pessoas estão pregando, estão fazendo maravilhas em nome de Jesus. Talvez por motivações erradas alguns. Apóstolo Paulo, não importa, com motivação certa ou com motivação errada. O que importa é que ele seja pregado. De toda forma ele está sendo pregado. E glória a Deus por isso. Você entende por que a gente pode criticar o ministério do outro? Porque nós não podemos criticar a igreja de ninguém? Se Jesus está sendo pregado, se Jesus está sendo pregado de alguma forma, glória a Deus, glória a Deus. Então ore pelas igrejas, ore por líderes. Agora uma coisa nós sabemos, enquanto Jesus não for o centro, a gente vai afundar. Enquanto Jesus não se tornar o centro da sua vida, a sua vida vai para o buraco. Coloque Ele como centro, e você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor? Feche seus olhos onde você está, nós já estamos chegando ao fim, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, Jesus. Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o centro de todas as coisas. O Senhor é o centro da sua igreja, o Senhor é o centro da nossa vida, Senhor. Deus, nós queremos sair de cena nessa noite.
para que o Senhor entre, para que o Senhor tome o teu lugar. Pai, talvez eu estou falando aqui com pessoas que têm grandes gigantes na sua frente, que estão dentro de grandes batalhas, Senhor, e não sabem como vencer os gigantes, como vencer as batalhas, Pai. Mas nós aprendemos aqui que é no Senhor que está a nossa vitória, Senhor. Reconhecemos que tantas vezes nós precisamos entregar o controle para que o Senhor faça, para que o Senhor esteja à frente. Às vezes é necessário apenas reconhecer, Pai, que por nós, pela nossa própria força, pela nossa capacidade, nós não podemos, para que o Senhor entre em cena e esteja à nossa frente, Senhor. Por isso nós abrimos o nosso coração nessa hora, Deus, e nos retiramos de cena, para que o Senhor tome o teu lugar. Toma o teu lugar aqui em cada família, Senhor, em cada família aqui representada, sobre cada vida, Senhor. Seja o centro, Pai. Seja o centro de todas as coisas, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que caiam gigantes, que as batalhas sejam vencidas, Pai. Que saiamos aqui nessa noite com o Senhor na nossa frente, com o Senhor à frente, com o Senhor no centro da nossa vida, Senhor. Em tuas mãos nós entregamos o controle nessa noite. Entregamos o controle da tua igreja, entregamos o controle da nossa vida, no nome de Jesus. A igreja diz: aleluia, aplauda o Senhor. Que Ele apareça, que eu me